Você já olhou para sua clínica, para o seu pet shop, distribuidora, enfim, já olhou para sua equipe e pensou: como deixei chegar nesse ponto? A equipe depende de você, o cliente cobra, o fornecedor cobra, o caixa aperta, e no meio de tudo isso uma coisa vai sumindo aos poucos: o brilho nos olhos. E talvez o problema não seja financeiro, talvez o problema seja que o negócio cresceu, só que sem direção. Meu nome é Elcimar e esse é o canal Manual do Dono. Nesse vídeo eu quero conversar com você sobre o empreendedor que entrou no piloto automático. Aquele dono de clínica, pet shop, hospital veterinário, distribuidora ou negócio no setor pet vet que trabalha muito, resolve o problema o dia inteiro, mas sente que está sempre correndo atrás da própria empresa. E eu vou usar uma história improvável para explicar isso. A jornada de Nathan Algren em O Último Samurai. Mas calma que isso aqui não é uma análise de cinema. A gente vai usar essa história para falar de negócio, gestão, propósito, visão, planejamento e eficiência operacional. E mais importante, eu vou te mostrar um caminho prático para começar a sair desse ciclo. Portanto, fique comigo até o final e você poderá se surpreender. O que acontece é o seguinte: muita gente começa um negócio no setor pet vet com algum sonho muito claro. Abrir uma clínica de referência, cuidar melhor dos animais, atender melhor os tutores, construir uma equipe boa, ter mais liberdade, dar uma vida melhor para a família, ser reconhecido pelo trabalho. Só que com o tempo, o sonho começa a mudar de forma. O sonho vira agenda, a agenda vira urgência e a urgência vira incêndio. E o incêndio, ele vira rotina. Aí o dono passa a viver assim. Abre o WhatsApp antes de levantar da cama, responde funcionário, confere agenda, resolve encaixe, negocia boleto, fala com o fornecedor, cobre procedimento, escuta reclamação de cliente, ajusta a escala, confere caixa, tenta vender mais fazendo campanha sem sentido, tenta contratar melhor sem saber como, gasta tempo e energia apagando os problemas do dia. E quando percebe, ele não está mais construindo uma empresa, ele está apenas mantendo tudo de pé na força do ódio. Na prática, o estresse e o cansaço do dia não te deixaram sequer olhar para frente, para o seu futuro. No começo de O Último Samurai, Nathan Algren não é um homem inspirado. Ele não está em paz, nem com a clareza de nada. Uma pessoa cansada, desconectada, carregando culpa, vivendo de forma quase automática. Ele trabalha, cumpre a função, faz o que precisa ser feito do jeito dele, mas sem alma, sem direção, sem presença. E aí que está o paralelo com muitos empreendedores. Tem dono de negócio que está ali todo dia, abre empresa, atende cliente, resolve problema, paga a conta, conduz reunião, assina pedido, mas por dentro está distante do motivo que fez tudo aquilo começar. Ele está presente fisicamente, mas ausente estrategicamente. E esse é um sinal perigoso, porque quando o dono perde clareza, a empresa começa a decidir por ele. A urgência decide, caixa decide, o cliente mais barulhento decide, o funcionário mais dependente, o fornecedor, a agenda. E quando tudo decide por você, você deixa de liderar, você só reage. E aqui entra um primeiro ponto importante. Muita gente acha que o problema é falta de esforço, mas na maioria das vezes não é. O dono trabalha muito, a equipe corre, a clínica atende, o pet shop vende, a distribuidora gira. O problema é que esforço sem direção vira desgaste, e crescer sem gestão vira uma bagunça ainda maior. Olhe alguns sinais de que isso pode estar acontecendo nesse exato momento no seu negócio. A empresa fatura, mas o lucro não aparece. A empresa está cheia, mas o cliente reclama da experiência. A equipe trabalha muito, mas vive cansada e desanimada. O dono delega, mas precisa conferir tudo depois. A clínica cresce, mas a cada novo cliente a pressão aumenta. O negócio tem movimento, mas não tem previsibilidade. Se identificou com algum desses sinais? Me fala nos comentários o que mais te incomoda. De todo modo, saiba que isso é muito comum. E é aqui que muita gente se engana. Porque olha para o movimento e pensa: estamos crescendo. Só que a real questão é: crescendo com saúde ou crescendo com bagunça? É importante refletir sobre isso, porque crescer sem processo, ou mesmo com o processo errado, é só aumentar o tamanho do problema. E quando esse ciclo continua, algumas consequências começam a aparecer. Primeira consequência: o dono vira gargalo. Tudo passa por ele. A equipe pergunta tudo, o financeiro depende dele, decisões mais corriqueiras também dependem dele. Uma negociação não tão relevante depende dele. O cliente difícil depende de quem? Pois é, também dele. E aí a empresa não cresce pela capacidade do negócio, ela cresce até o limite físico e emocional do dono. Segunda consequência, o financeiro fica confuso. A empresa vende, mas não sabe exatamente onde ganha dinheiro, não sabe qual o serviço dá margem, não sabe qual produto fica parado, não sabe qual convênio aperta o caixa.
Não sabe qual promoção pareceu boa, mas na realidade destruiu o resultado. E aí qual é a única opção que o dono acredita que existe? Que precisa vender mais. Só que às vezes vender mais não é só colocar mais peso em uma estrutura que já está trincada. Terceira consequência, a equipe perde referência. Quando não existe processo, tudo depende de interpretação alheia. Cada pessoa atende de um jeito. Todo mundo tenta resolver no improviso. A recepção segurando pressão, o veterinário fica sobrecarregado, o banho em tosa atrasa, o comercial promete que a operação não consegue entregar. Só que o cliente percebe, mesmo que ele não saiba explicar, ele sente. Quarta consequência, o dono perde o brilho. E essa talvez seja a mais séria. Porque o empreendedor não perde o brilho nos olhos de uma vez. Ele perde aos poucos. Uma decisão no improviso por dia, uma reunião sem solução por semana, um problema financeiro por mês, uma contratação errada, uma expansão mal pensada, uma promessa quebrada, uma noite mal dormida. Quando vê, aquilo que era o sonho dele virou peso, difícil de suportar. No filme, o capitão é capturado pelos samurais e ele perde o controle. Ele sai do ambiente que conhecia e passa a ser obrigado a observar uma cultura diferente. E pela primeira vez, ele para. Ele começa a enxergar que talvez o problema não estivesse só no mundo ao redor, mas também na forma como ele vinha vivendo. No negócio, muitas vezes, o choque de realidade vem quando o caixa aperta. Quando o faturamento cresce, mas o lucro não vem. Quando a equipe começa a sair, quando o cliente reclama mais, quando o dono percebe que não consegue tirar 2 dias de folga sem a empresa desorganizar. E aí entra uma pergunta importante. O que você está evitando olhar dentro do seu negócio? É o financeiro? É a equipe? Precificação? Atendimento? Estoque? É a dependência excessiva de você ou talvez a falta de processo? Porque na prática, muita empresa não precisa de uma ideia nova e sim de coragem para encarar o que já está gritando faz tempo. Portanto, antes de acelerar, você precisa alinhar. Não adianta colocar mais serviço se o processo atual já está quebrado. Não adianta fazer mais campanhas se a experiência do cliente está ruim. Não adianta contratar mais gente se ninguém sabe exatamente como treinar. E muito menos abrir filial se a unidade atual depende do dono para respirar. É como colocar um motor mais forte em um carro desalinhado. Vai andar? Vai. Mas vai gastar mais, vai desgastar mais e vai aumentar o risco de acidente. Talvez você esteja pensando: Simar, eu entendo essa conversa, mas eu tenho conta para pagar. Eu não posso parar e ficar filosofando sobre propósito. Sabe de uma coisa? Você tá certo. Eu concordo com você. Só que aqui tem uma diferença importante. Propósito no mundo real não é poesia. É critério de decisão. É aquilo que ajuda você a escolher o que entra e o que não entra na empresa. Qual cliente faz sentido? Qual serviço faz sentido? Qual expansão faz sentido? Qual rotina precisa mudar? Qual oportunidade, mesmo parecendo boa, precisa ser recusada? É como dizem, quem não tem direção, qualquer caminho serve. E aí você aceita qualquer cliente, qualquer preço, qualquer urgência, um funcionário mediano, fornecedor sem compromisso. Você acaba aceitando aquela parceria caracu. Depois você olha ao seu redor e pensa, como foi que eu vim parar aqui? Foi decisão sem critério, foi crescimento sem visão, foi oportunidade sem filtro, e isso cobra caro. Agora, antes de ir para a ferramenta prática, deixa eu te mostrar um erro que eu vejo com muita frequência. O dono percebe que a empresa está bagunçada e tenta resolver tudo ao mesmo tempo. Que é arrumar financeiro, equipe, arrumar atendimento, estoque, marketing, agenda, desenvolver liderança, aumentar a venda, tudo na mesma semana. E aí o que acontece? Ele começa 10 mudanças e termina nenhuma. A equipe fica confusa, o dono mesmo fica frustrado. E a empresa volta para o modo antigo. Então a pergunta não é: o que eu preciso melhorar? Porque provavelmente você precisa melhorar muita coisa. A pergunta melhor é: qual é o próximo gargalo que, se resolvido, destrava mais resultado? Isso muda tudo. Agora, pega essa ferramenta simples. Você pode usar hoje com papel e caneta. Eu chamo de checklist da lapidação. São 10 perguntinhas. Não responda correndo e seja honesto consigo mesmo. Anota aí. Qual empresa eu quero ter daqui a 3 anos? Que tipo de empresa eu não aceito mais construir? Hoje, qual o problema mais prende o meu crescimento? O negócio depende demais de mim em quais áreas? Quais serviços ou produtos realmente dão margem? Onde a equipe mais se perde ou improvisa? Qual processo mais gera retrabalho? Qual indicador eu deveria acompanhar toda semana e eu não acompanho? Quais 3 prioridades precisam receber foco nos próximos 90 dias? Qual decisão eu venho adiando porque sei que ela vai dar trabalho? Essa última pergunta é importante, porque muitas vezes o problema que você evita é justamente o problema que está segurando a empresa. Se essa conversa fez sentido para você, se você é dono de clínica,
gestor, empresário do setor PetVet, ou lidera uma equipe e sente que precisa organizar a casa sem transformar tudo em burocracia, se inscreve no canal e deixa um like, que assim eu vou saber que esse conteúdo foi relevante e assim eu vou trazer mais nesse formato. Aqui eu falo de gestão com o pé no chão. Gestão para clínica, pet shop, hospital, distribuidora e negócios veterinários que precisam crescer com mais clareza, mais processo e mais resultado. No fim das contas, a grande transformação de Nathan Algren não foi aprender a lutar como um samurai, foi parar de lutar como um homem vazio. E talvez essa seja a reflexão para você levar hoje. Você está lutando por aquilo que realmente quer construir? Ou só está sobrevivendo dentro de uma empresa que um dia foi seu sonho? Porque o empreendedor não perde o brilho nos olhos de uma vez, ele perde aos poucos. Um incêndio por dia, uma decisão no improviso por dia, uma meta sem sentido por dia, aquela contratação errada por vez, uma renúncia silenciosa por semana. Mas a boa notícia é que também dá para recuperar aos poucos, com clareza, visão, antevisão, prioridade, plano, execução. E para garantir resultado, não podemos esquecer da eficiência operacional. A empresa que você tem hoje talvez ainda seja um diamante bruto. Ela tem valor, mas ela precisa ser lapidada. E lapidar não é complicar. É tirar o excesso para o brilho aparecer. Agora eu quero te propor uma ação simples. Antes de sair, responda para você mesmo. Qual é o primeiro excesso que precisa sair da sua empresa para o brilho voltar a aparecer? Se quiser, você pode responder nos comentários. Porque clareza não nasce da correria. Ela nasce quando você para de fugir da pergunta certa.